Eu já vou aproveitar agora e emendar o assunto com a nossa analista de assuntos econômicos, a Débora Oliveira, que está aqui conosco, para que nós possamos mergulhar ainda mais nessa questão. Bem-vinda. Bom dia. Débora, que já está há muitas horas ao vivo, né? Já estou algumas horinhas por ali ao vivo no Money, também falando sobre esse assunto, Elisa, que é manchete, aliás, em alguns vários veículos internacionais hoje, inclusive aqui no Brasil também, tá, gente? Manchete aí em muitas capas de jornais, porque há uma preocupação muito grande, é claro, em relação a isso. É porque inicialmente vem aquela grande interrogação, tá? O que pode acontecer, né? Interrogação com a própria Coreia do Sul. E aí, quais são os efeitos para além da fronteira sul-coreana? E economicamente, o que pode acontecer? E já está aqui a tarde, ó, Coreia, 2 pontos, medida em câmbio é para garantir estabilidade. Banco da Coreia vai aumentar a liquidez de curto prazo. Traduz para a gente isso, por favor, Deixa eu Débora. traduzir um pouquinho para vocês. Quando a gente está falando, Elisa, de qualquer instabilidade política em qualquer país, a gente está falando de um impacto econômico sem sombra nem resta de dúvidas. E aí o Banco Central de lá da Coreia correu para poder dizer o seguinte, olha, a gente vai aumentar a liquidez aqui no mercado de câmbio para tentar manter uma estabilidade. Por que isso? Porque chegou até a ser cogitado, inclusive, da Bolsa nem abrir por lá, depois da decisão do anúncio que foi feito, inclusive, o parlamento, aliás, que passou alguns momentos ali fechado. Então, tudo isso já gera um caos de instabilidade econômica. A gente vê acontecer, por exemplo, em países com guerra, em países como a França agora, que também está enfrentando uma instabilidade política, com o primeiro-ministro, aliás, que vai ter um voto de desconfiança votado hoje pelo parlamento francês. Então, tudo isso tem impacto diretamente nas negociações, né, no cenário econômico. E diante de um cenário já de muita incerteza na economia global, com a chegada de Donald Trump, com a economia chinesa que está demorando a se recuperar. Então, para poder tentar amenizar isso, diante de quedas que a gente teve muito significativas na Bolsa da Coreia, Elisa, eu até vou atualizar para vocês, olha, o KOSPI, que é a principal bolsa da Coreia do Sul, fechou numa queda de 1,29%. Chegou a ir para negociação, mas fechou numa queda muito forte, acompanhando essa instabilidade. Para tentar equilibrar isso, o Banco Central da Coreia já anunciou, olha, a gente vai aumentar a liquidez de curto prazo no mercado de câmbio, para tentar amenizar os impactos. E por que é tão preocupante? A gente precisa olhar um pouco para esse cenário econômico. A gente tem empresas importantes no setor de tecnologia que estão concentradas lá na Coreia do Sul. Eu estou falando da Hyundai, da LG, são marcas que são conhecidas a gente aqui também no Brasil, da Samsung, que a fabricação fica toda lá. E o que acontece então se a gente tem uma instabilidade, uma lei marcial instalada num país em que todas essas produções dessas marcas estão localizadas? Ontem, quando a gente teve logo o anúncio disso, as ações, por exemplo, da Samsung, que são negociadas lá nos Estados Unidos, caíram 3%. Hoje a gente teve queda, a Hyundai, por exemplo, a negociação de Hyundai lá em Seul caiu 2,56%. Porque fica a incerteza, o que vai acontecer então com essas empresas? São empresas que estão com sua produção totalmente localizadas ali. Então, por isso é uma grande preocupação, porque existe, claro, também produções importantes que estão lá no país, existe também o mercado local, é claro, que todo mundo se preocupa com isso também, com os sul-coreanos, mas, para além de tudo isso, o quanto que isso pode gerar de estabilidade. O bom é que isso, Elisa, durou 6 horas, essa lei marcial, o parlamento, inclusive, já está agora tentando, aliás, votar um impeachment também, traz uma instabilidade local, com reflexos que a gente ainda precisa avaliar, porque ainda está muito recente tudo, né, dos desdobramentos disso, do quanto que isso vai representar para marcas como essas que eu acabei de citar para vocês, mas o fato é que, de início, a gente já teve uma queda generalizada nas ações por lá, inclusive de marcas importantes, como Hyundai, como LG, como a Samsung. No mercado, por exemplo, dos Estados Unidos, o impacto é muito pequeno, por enquanto, tá? A gente ainda não tem um impacto que pode ser sentido lá imediatamente, porque, no final das contas, a gente tem uma dimensão ali proporcional de economia muito diferente. E porque o parlamento lá conseguiu reverter essa situação e já está se falando até de impeachment. Mas sempre é muito ruim, Elisa, quando a gente tem instabilidade política no cenário econômico. E, de novo, volto a frisar para vocês e lembrar, porque esse é um assunto que o mercado internacional inteiro está de olho hoje, Elisa. Instabilidade política que a gente vê acontecer lá na Coreia do Sul. E na França também tem um movimento que está acontecendo hoje, que a gente já vem de olho nisso desde o início da semana. Eu vou até aproveitar já esse gancho que tu me deste, Débora Oliveira. Levantei a bola, agora ela corta. Pois é, para poder falar sobre isso. Porque quem acompanha o mercado financeiro, essa galera dos assuntos internacionais, fica com os olhos atentos. E não só essa gente, assim, digamos, mas você também que tem interesse em saber o que acontece no Brasil e no mundo.